escondais de mim, Senhor, não escondais de mim a vossa face. Não escondais de mim, Senhor, não escondais de mim a vossa face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, sede bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia neste caminho quaresmal que estamos a percorrer. Saúdo a partir desta Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação. Que a todos chegue a comunhão da nossa fé. Procuramos o rosto de Deus, pedimos-lhe que Ele se manifeste a nós, queremos acolhê-lo e deixar-nos atrair pelo seu rosto misericordioso. Abramo-nos a Ele, reconheçamos os nossos pecados e peçamos perdão para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo fervor da penitência quaresmal, cheguemos com espírito renovado às próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Jacó gostava mais de José do que dos seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica de mangas compridas. Os irmãos, vendo que o pai o preferia a todos eles, começaram a odiá-lo e não eram capazes de lhe falar com bons modos. Um dia foram para Siquém apacentar os rebanhos do pai. Jacó disse a José: os teus irmãos apacentam os rebanhos em Siquém. Vem cá, pois quero mandar-te ir ter com eles. José partiu à procura dos irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles viram-no de longe e, antes que chegasse perto, combinaram entre si a sua morte. Disseram uns aos outros: aí vem o homem dos sonhos. Vamos matá-lo e atirá-lo a uma cisterna, e depois diremos que um animal feroz o devorou. Veremos então que vão dar os seus sonhos. Mas Rúben ouviu isto e, querendo livrá-lo das suas mãos, disse-lhe: não tiremos a vida. Para o livrar das suas mãos e entregá-lo ao pai, Rúben disse aos irmãos: não derrameis sangue. Lançai-o nesta cisterna do deserto, mas não levanteis as mãos contra ele. Quando José chegou junto dos irmãos, eles tiraram-lhe a túnica de mangas compridas que trazia, pegaram nele e lançaram-no dentro da cisterna, uma cisterna vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Mas, erguendo os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaad. Traziam camelos carregados de goma e de tragacanto, resina aromática e láudano, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: que interesse haveria em matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas, mas não lhe ponhamos as mãos, porque é nosso irmão, da mesma carne que nós. Os irmãos concordaram. Passando por ali uns negociantes de Madiã, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Recordai as maravilhas do Senhor. Recordai as maravilhas do Senhor. Deus chamou a fome sobre aquela terra
e privou-os do pão que dá o sustento. Adiante deles enviaram um homem, José vendido como escravo. Recordai as maravilhas do Senhor. Apertaram-lhe os pés com grilhões, lançaram-lhe ao pescoço uma coleira de ferro, até que se cumpriu a profecia e a palavra do Senhor o mostrou inocente. Recordai as maravilhas do Senhor. Então o rei mandou que o soltassem. O soberano dos povos deu-lhe a liberdade e fê-lo senhor da sua casa e governador de todos os seus domínios. Recordai as maravilhas do Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória. 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 Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois, arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro
e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, pensando: irão respeitar o meu filho. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos com a sua herança. Agarraram-no, levaram-no para fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles vinhateiros? Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam-lhe: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhe Jesus: nunca lestes na Escritura: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se pedra angular? Tudo isto veio do Senhor e é admirável a nossos olhos? Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Ao ouvirem as parábolas de Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que falava deles e quiseram prendê-lo, mas tiveram medo do povo que o considerava profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no caminho da Quaresma que estamos a percorrer, o Senhor coloca hoje diante de nós a figura de José do Egito e a figura de Jesus. Diríamos a profecia e a realização. Ambos foram inocentes. Os dois foram traídos pelos seus irmãos, trocados por dinheiro, amados pelo pai e desprezados pelos irmãos, mas ambos finalmente restituídos à vida, depois de terem sofrido a humilhação e a condenação. É assim o processo do mistério pascal que celebramos na liturgia da Igreja e que nos preparamos para celebrar solenemente na grande festa da Páscoa, para a qual a Quaresma nos prepara e encaminha. Convido-vos a fixarmos-nos na palavra do Evangelho que escutamos hoje e a colher dela alguns desafios fundamentais para o caminho da nossa vida, como cristãos que caminham para a Páscoa, como igreja que é hoje esta vinha do Senhor. Na passagem do Evangelho que escutamos, somos chamados a colocar a nossa atenção, antes de mais, na atitude de Deus, mas também na atitude dos vinhateiros, a atitude do Senhor que envia os seus mensageiros. Depois de enviar os seus servos para recolher os frutos, o Senhor enviou o seu próprio Filho. E podemos perguntar: qual foi a resposta dos vinhateiros? Este é o herdeiro, matemo-lo e ficaremos com a sua herança. E agarrando-o, diz o Evangelho, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. E o Evangelho coloca no centro esta pergunta: quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros?
somos chamados a deixarmos-nos incomodar por estas perguntas. A vinha do Senhor é o seu povo. Já o profeta Isaías, na sua profecia, diz que a vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel e os homens de Judá são a plantação escolhida. Então toda a igreja que somos, toda a comunidade cristã, é hoje chamada a sentir-se verdadeiramente esta vinha e a deixar-se interpelar. Assim o interpreta já o grande bispo de Milão, Santo Ambrósio, quando diz: a vinha é uma prefiguração de nós, o povo de Deus estabelecido na raiz da vida eterna, vai crescendo maravilhosamente, estendendo os seus braços como uma videira fecunda. De resto, o Concílio Vaticano II insere entre as imagens bíblicas, através das quais se torna possível conhecer a natureza íntima da Igreja, a imagem da vinha. Esta foi plantada pelo divino agricultor como vinha escolhida, eleita. Cristo é a verdadeira vide que dá vida e fecundidade aos ramos, isto é, a nós que por meio da Igreja permanecemos nele e sem ele nada podemos fazer. E Santo Ambrósio continua: por isso é correto que o povo seja chamado vinha de Cristo, seja porque na sua fronte é colocado como ornamento o sinal da cruz, seja porque se recolhe o seu fruto durante a última estação, seja porque do mesmo modo vêm para todos os frutos da vinha. Assim na Igreja de Deus igual é a medida e não há diferença alguma entre pobres e ricos, entre humildes e poderosos, entre escravos e senhores. Por último, enviou-lhes o seu Filho, diz o Evangelho. Reparai, a confiante paciência do Senhor nem sempre corresponde à nossa disponibilidade para acolhermos os seus convites e produzirmos muitos bons frutos e devolvermos ao Senhor esses frutos. O envio do seu próprio Filho deve ser entendido por nós como uma prova suprema do seu amor. Deus, por mais que maltratem os seus servos, nunca desiste da sua vinha, nunca desiste de nós. Alguém poderia pensar: enviou-o para tiranizar ou espantar ou culpar os homens. Na verdade, não foi para isso. Enviou-o com pobreza e com bondade, como um rei manda o seu filho. Enviou-o como Deus e como homem entre os homens. E fez isto para salvar, para convencer, não para violentar. A Deus não convém a violência. Enviou-o para chamar, não para castigar. Enviou-o para amar, não para julgar. Já se dizia assim na carta a Diogo Neto. Queridos irmãos e irmãs, o que fizemos nós do Filho que nos foi enviado? Sim, o que fizemos nós de Cristo? O que estamos nós a fazer de Cristo? Este Filho que o Pai envia a cada um de nós. Este Filho que o Pai oferece a cada um de nós. Onde está Cristo na vida de cada um de nós? Onde está Cristo hoje, nesta sua vinha que é a Igreja que somos? Onde está Ele? Que lugar lhe damos? Que acolhimento lhe dispensamos? Sim, o que estamos nós a fazer do Filho que o Pai nos envia? Onde está Ele? Onde somos capazes de o ver? Sem dúvida que está aqui, nos sinais da fé,
nesta mesa santa, onde a palavra nos alimenta e o seu corpo e sangue continuam a oferecer-se por nós ao Pai e a dar-se-nos em alimento. Mas também está no olhar e no rosto de cada um de nós. No coração capaz de entender o outro coração. Mas também está no abraço que somos chamados a dar uns aos outros, no acolhimento que acolhe, que perdoa, que compreende, que afaga, que não espanca, como víamos no Evangelho. A nossa conversão quaresmal é desta ordem. E precisamos de a assumir assim. Onde está Cristo? Na vida de cada um de nós. E nesta igreja que somos, nesta hora da vida e da história. Onde está Cristo? O que estamos a fazer dele? Ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Caríssimos irmãos e irmãs, a geografia da fé está em contínua evolução. Comunidades que no tempo dos apóstolos eram ricas e fecundas, hoje desapareceram completamente. Por tudo isto, somos hoje convidados a esvaziarmos-nos de tudo aquilo que faz adormecer a nossa fé e nos impede de produzir aqueles bons frutos que o Senhor espera de nós. Sentimos dirigidas a cada um de nós e às comunidades a que pertencemos as palavras exigentes de Santo Agostinho, quando diz: eu dirijo a minha admoestação a vós, rebentos santos, a vós que sois plantas frágeis do campo do Senhor. Não se deve poder dizer de vós aquilo que foi dito da vinha da casa de Israel. Esperava que produzisse bons cachos de uvas e só produziu agraços. Deveis tornar-vos bagos daquele que, como bago de uva, foi pisado por vós. Produzi bom fruto, vivei bem. E o apóstolo diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benevolência, bondade, pobreza, fidelidade, domínio de si, castidade. Tudo isto deve encontrar em vós o divino agricultor no dia da sua vinda. É Ele quem vos faz crescer por dentro, enquanto nós apenas sabemos plantar e regar por fora. Assim diz Santo Agostinho. Caríssimos irmãos e irmãs, sentimos-nos tantas vezes estas plantas frágeis do campo do Senhor. Mas queremos e devemos dar bom fruto. Deixemo-nos inspirar para que o Senhor possa vir ao nosso encontro e ter a colheita que merece da nossa parte. Pai Santo, justo e misericordioso, que velas incessantemente sobre a Igreja, a tua vinha santa, não abandones a vinha que a tua mão direita plantou. Continua a cultivá-la e a enriquecê-la de rebentos escolhidos, para que, enxertada em Cristo, verdadeira vida, purificada pela penitência quaresmal, produza frutos abundantes de vida eterna e caminhe para a Páscoa da vida nova, libertando-se do fermento velho do pecado.
Irmãs e irmãos, José, traiçoado e vendido pelos irmãos, é figura de Jesus, rejeitado pelos homens. Oremos a Deus, que é compassivo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e Apostólica, vinha que o Senhor plantou e muito ama, para que dê frutos saborosos e abundantes, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos filhos de Israel dos nossos tempos, para que as parábolas contadas por Jesus os levem a descobrir que Ele é o Messias, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que, à semelhança de José, foram vendidos pelos irmãos a outros homens, para que a mão do Senhor sempre os proteja, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm de deixar pátria e família e fugir à perseguição e mesmo à morte, para que encontrem quem os acolha noutras terras, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós que escutamos a palavra, para que a sua mensagem nos ensine que o mistério da cruz nos leva à glória, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que amastes tanto o mundo que lhe destes o vosso Filho unigênito, fazei-nos amar a sua cruz, por Cristo nosso Senhor. Jesus, nossa redenção, nosso amor, nossa esperança. Deus Criador do Universo, feito homem verdadeiro, feito homem verdadeiro. Tu és a nossa alegria, serás o prêmio no céu, na glória da tua glória, pelos séculos sem fim, na glória da tua glória, pelos séculos sem fim. Oremos. Senhor nosso Deus, a vossa misericórdia prepara os vossos servos, para que possam celebrar dignamente estes mistérios e se dediquem de todo o coração ao vosso serviço, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória,
por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos nele. Bendito seja Deus
Ai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos nele. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos nele. Segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos nele.
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos destes o penhor da salvação eterna, fazei que, seguindo fielmente os vossos caminhos, cheguemos à plenitude da alegria no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Caros peregrinos, desejo a todos um bom dia de peregrinação e que esta palavra que o Senhor nos dá nos leve a acolher verdadeiramente Cristo em nós, o Filho que o Pai nos envia. Ofereçamos-lhe os frutos da nossa conversão. Deixemos que o Senhor toque a nossa vida, para também nós sabermos tocar a vida uns dos outros, com a ternura que aprendemos de Deus. Um santo dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dai ao vosso povo, Senhor, a saúde da alma e do corpo, para que, dedicando-se diligentemente à prática das boas obras, seja sempre defendido pela vossa proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Do